Evangelho de João, capítulo 7. Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema epitáfios. Para você que não veio nas outras semanas ou que veio aqui pela primeira vez, epitáfio é a frase que é colocada normalmente na lápide, naquela pedra onde alguém morre. E essa frase, que normalmente é colocada ali, ela vai definir toda uma história de vida desse alguém que morreu. Falamos na primeira semana, se eu não me engano, sobre Paulo, onde o epitáfio dele foi: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Depois falamos sobre Jó, e o epitáfio de Jó foi: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E hoje nós vamos falar sobre João Batista, o profeta messiânico chamado João Batista. E eu queria contextualizar você antes de ler esse texto aqui. A nação de Israel se encontrava há 400 anos num silêncio profético da parte de Deus. Durante 400 anos Deus resolveu não falar mais. Deus não levantou os seus profetas, as suas vozes, os seus arautos para falar com o povo. E o povo ficou num absoluto silêncio, num afastamento total da parte de Deus, e isso foi proposital. A nação já se encontrava bastante longe do Senhor, profanando o nome dele e produzindo todo tipo de sincretismo religioso que você possa imaginar. As práticas religiosas, elas eram totalmente voltadas às necessidades humanas, às indulgências, às compras de animais para sacrifícios. Um povo corrompido. Os sumos sacerdotes da época, Anás e Caifás, dois homens de Deus que não conheciam o Senhor. O rei Herodes, um homem totalmente profano, promíscuo. Uma nação sem referência. Um povo sem identidade. E é nesse contexto aí, de todo tipo de perdição, que o Senhor ele resolve levantar a voz que clama no deserto, chamado João Batista. E o interessante é que eu disse isso na oração introdutória, que Deus ele é especialista em viabilizar projetos dele por vias de impossibilidades, como por exemplo resolveu levantar um povo dele, chamou Abrão, numa cidade chamada Ur, e lá, depois de comissioná-lo no meio de um povo totalmente politeísta, o pai de Abrão, Terá, era fabricante de imagens de esculturas. As esculturas, elas tinham algumas finalidades daquela época, como por exemplo, quando você comprava uma propriedade de alguém, esse acordo ele era selado através de um objeto, através de algum tipo de imagem, de escultura. E Deus ele resolve chamar Abrão, no meio dessa cultura que adorava todo tipo de poste ídolo que você possa imaginar. Separou esse homem, esse hebreu, né? Tem um livro que tem o tema, o hebreu chamado Abrão. E dali ele comissionou esse homem para formar os judeus, o povo de Deus, o povo chamado Nação Santa de Deus. Só que se fosse só isso estava bom, mas Deus resolveu complicar o negócio, porque ele é especialista nisso. Abrão era casado com uma mulher que era estéril, e Deus promete para ele que da descendência dele, fruto da relação com a esposa, ele iria levantar um povo numeroso na terra, tão grande quanto as estrelas do céu
e as areias das praias. É o que Deus faz. Não me pergunte por quê, com que finalidade. Eu consigo mais ou menos compreender que Ele quer mostrar mais uma vez que Ele é Deus sobre tudo, sobre todos. E aqui não foi diferente. O pai de João Batista, Zacarias, sacerdote do templo, e a sua mãe Isabel. Isabel era estéril. E existe uma incoerência aí, porque Zacarias, ele era um sacerdote, um homem da religião, um homem que cuidava do templo, um homem que as pessoas procuravam pedindo ajuda, um homem que intermediava através do ritual que acontecia no tabernáculo ou no templo na época, que fazia o sacrifício para Deus na época. Uma vez por ano, ele participava de um grupo de homens, de sumos sacerdotes, que uma vez por ano havia um sorteio para saber quem iria fazer o que diante de todo o ritual. E eu não sei se você sabe, segundo uma cultura da época, onde um homem não possuía filhos, ele era considerado amaldiçoado por Deus, não poderia perpetuar a sua descendência. Filhos naquela época simbolizava prosperidade. Se você tinha filhas mulheres, era uma poupança. Quando elas fossem casar, você receberia um dote. Se você tinha filhos homens, isso simbolizava também prosperidade, crescimento. E Isabel era estéril. E o texto diz que durante muitos anos, Isabel e Zacarias, ele orava ao Senhor e ele pedia a Deus para que desse filhos, mas Deus nada respondia para ele. Existe uma incoerência aí. Uma pessoa que tem uma ligação com Deus, uma pessoa que é próxima dele, uma pessoa que da época fazia os trabalhos de mediação com o Senhor, não tinha a sua necessidade atendida. Isso é um paradoxo. É igual o médico que faz cirurgia bariátrica e é gordo, né? O médico que faz cirurgia plástica, que a mulher dele é feia, não tem seio pequeno, talvez não deseje. Então existe um paradoxo aí dentro disso. Talvez você já tenha ido no médico e aí, né, você está fora do peso, aí você vai no cardiologista, aí você chega lá, o cara está fumando. Aí você fala assim, pô, esse cara está fumando. É a mesma coisa aqui. Eu fui no Espírito Santo uma vez orar para uma pessoa que estava com câncer, um irmão aqui da igreja disse isso, e eu estava com um problema na perna, e eu estava com a muleta, e eu levei a muleta no carro. Quando chegou na casa do irmão, o que você pensa? Você fala assim, pô, vou entrar de muleta, cara, vou orar por cura, como? Deixei a muleta no carro, né? Aí o irmão viu o cara que a gente foi orar, ele estava com muleta, ele falou, o pastor também está com muleta, está no carro. Eu falei, sangue de Jesus. Então são coisas que acontecem. Pô, você vai orar por mim, você está precisando mais do que eu? É a mesma coisa aqui, cara. Zacarias, ele tinha uma necessidade em Deus, ele tinha essa necessidade, ele orou. E o texto diz que nesse ano aqui, que eu vou ler para você esse texto, nesse ano houve um sorteio e Zacarias, ele foi sorteado para acender o incensário do templo. E com isso houve uma grande preocupação, porque as pessoas provavelmente já olhavam para Zacarias de uma forma diferente, dizendo, por que esse cara não tem filho? Deve ter pecado, deve ser alguma maldição da parte de Deus, é alguma coisa que Deus quer punir na vida dele. Ele não tem filhos, mas ainda assim ele era um sacerdote, ele cuidava do templo. Só que nesse ano foi diferente, porque muitos sacerdotes, dentro de um grande grupo que havia, durante toda a sua vida, às vezes não era sorteado para entrar, e com isso ele não entrava, ele apenas participava do lado de fora de todo o ritual que acontecia. Só que nesse ano o sorteio caiu em Zacarias, e o povo ficou assim,
é agora que ele vai ser fulminado. Porque se ele entrar lá dentro e estiver em pecado, ele morre. Porque existia um ritual da época, uma roupa talar que o sumo sacerdote usava, né, com um éfode que ele vestia, e em torno da barra daquele grande vestido possuíam guizos que produziam um som, e em um dos seus pés era amarrada uma corda, para que se ele entrasse no Santo dos Santos e ali Deus ele não o recebesse, ou ele estivesse impuro de alguma maneira, ele estivesse em pecado, ele era fulminado. Então os sacerdotes eles ficavam do lado de fora ouvindo o barulho. E aí o sumo sacerdote ele entrava naquele véu que eu disse aqui há algum tempo atrás, que o escritor Flávio Josefo ele diz que era um véu de trançado de linho, que ele tinha aproximadamente 12 centímetros de largura, era uma parede, era um véu espesso, não era um véu que foi rasgado de alto a baixo. E aí os sacerdotes ficavam ali, e o sumo sacerdote ele pegava o incensário e ele parava na porta daquele véu, e aí tem aquela canção do toque no altar, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Então o sumo sacerdote ele parava ali, e ele pegava aquele incensário e ele fazia esse movimento aqui, ó. Ele sacudia, ele balançava, para que a fumaça começasse a envolver todo aquele ambiente. Ele deveria olhar para os seus pés e não conseguir ver, tamanha era a fumaça envolvente naquele lugar. Ele deveria olhar para a ponta do nariz e não conseguir ver nada, para que só assim ele pudesse entrar. E aí vem a ideia realmente tirada do texto da canção: no Santo dos Santos a fumaça me esconde. Só os olhos de Deus viam o sumo sacerdote, ele mesmo não tinha a capacidade de se ver. E o texto diz que quando Zacarias entrou, ele ficou um determinado tempo a mais lá dentro, e o povo ficou muito alvoroçado, imaginando que alguma coisa tivesse acontecido com ele, e eles ficavam muito preocupados. E lá dentro daquele lugar, um anjo se apresentou para ele, o anjo Gabriel, um dos anjos do Senhor. E Gabriel se apresenta diante dele e diz para ele o seguinte: olha, aquilo que você tem pedido a Deus, o Senhor resolveu deliberar para você e para a sua família, para a sua casa. E ele diz o seguinte: a sua esposa Isabel, ela ficará grávida de um menino, e o nome dele será João Batista, e ele será um profeta messiânico, aquele que virá anunciando a vinda do Messias. E diante do próprio anjo Gabriel, falando com Zacarias ali, Zacarias o viu e o ouviu, presenciou lá dentro do tabernáculo, do templo. E nesse momento ele se dirige para o anjo e ele diz o seguinte: mas como se sucederá isso, uma vez que a minha esposa já é de idade avançada e eu também, e o costume das mulheres dela já se passou, ou seja, ela já está na menopausa. E aí o anjo Gabriel diz para ele o seguinte: porque não crestes, a partir de hoje não poderá falar sobre isso, a sua fala só voltará quando o seu filho nascer. E ele sai dali, o povo doido, querendo saber o que houve, foi fulminado, morreu. E ele começou a tentar gesticular para o povo e dizer, mas o povo não compreendia através de sinais, porque ele não falava. Mas o povo imaginou que ele tinha presenciado uma visão ali, que Deus havia falado com ele, lá dentro daquele lugar. E ele vai para a sua casa e através de sinais ele conversa com a sua esposa. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque nós somos exatamente como Zacarias. Nós somos especialistas em criar métodos, formas, modelos para Deus operar nas nossas vidas. Nós imaginamos que só existe uma forma, que é a maneira pela qual nós compreendemos e viabilizamos a forma como Deus vai operar.
Vou reduzir em outras palavras para você entender melhor. Você limita o milagre ao tamanho da sua visão. Você acha que Deus até pode fazer, mas você cria um caminho para isso. Você diz, vai ser assim, porque se Ele fizer, vai ser assim. E Deus é especialista em nos surpreender. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu não sei qual é a idade que você tem, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida. E talvez você, ao observar algumas pessoas realmente sendo usadas poderosamente por Deus, você olha para a sua vida e você fala assim, poxa, eu queria tanto que o chamado de Deus acontecesse na minha vida, mas eu já não tenho mais idade para isso. E aí você começa a colocar algumas dificuldades, alguns limitadores para justificar a certeza de que Deus não vai fazer na sua vida. Escute o que eu vou dizer. Deus é Deus, e por isso Ele não segue normas, padrões, formas humanas. Deus, Ele sempre vai nos surpreender. Ele sempre vai utilizar as vias mais improváveis para mostrar para você que é Ele que faz e não você, para mostrar para você que é do jeito dele e não do meu e do seu, para mostrar para nós que é por Ele, por meio dele e para Ele que são todas as coisas. Zacarias, então, provavelmente, eu não queria falar isso não, para não levar para um tom. Zacarias provavelmente já não chegava mais junto da esposa. Depois que Gabriel falou com ele, você lê o texto aqui na tradução do Eugene Peterson, deixa entender isso aqui. E aí ele falou, vou dar uma trabalhada. E aí ele trabalhou, e a esposa dele engravidou. Isabel engravidou, já de idade avançada. O texto não diz qual era a idade dela, só que o texto diz que ela, muito grata ao Senhor, ela agradeceu ao Senhor, e durante 5 meses ela permaneceu dentro de casa, curtindo a sua gravidez mesmo. E só então, depois disso, a sua prima Maria foi visitá-la. Maria havia recebido também a visita de um anjo, que tinha dito para ela que do ventre dela nasceria uma profecia lá de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, no início da Bíblia, quando pela primeira vez Jesus aparece na Bíblia de uma forma velada, quando Deus diz para Eva, da tua descendência nascerá um que pisará na cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Uma vez uma pessoa me perguntou, esse calcanhar é o que aí? O que feriram? Como é que feriu o calcanhar de Jesus? O calcanhar foi a cruz, pô. Foi a cruz que ele teve que passar, por amor a mim e a você. E lá, Maria então, noiva de José, Maria se apresenta diante de Isabel, e o ventre de Isabel, João Batista, ele começa a se movimentar de uma forma intensa no ventre de Isabel, reverenciando quem já estava no ventre de Maria, que era o Filho de Deus, Jesus. Zacarias, um judeu da tribo de Judá, um homem responsável pelo templo, que agora se vê com o cumprimento de uma promessa através da sua vida. Não é que Zacarias, ele simplesmente recebeu um filho da parte de Deus. Não foi só isso. Deus fez muito mais. Deus falou para ele o seguinte: eu vou usar o seu filho e marcar a história do seu filho. Foi muito mais do que Zacarias poderia imaginar, poderia pensar. E então nasce João Batista, uma criança que foi pedida que ele fizesse um voto, que não bebesse nenhum tipo de bebida alcoólica, que não raspasse a sua cabeça e que a sua dieta fosse uma dieta específica. João Batista, ele se vestia basicamente de pele de animais, e o ministério profético dele se deu no deserto, onde lá no deserto ele se alimentava basicamente de uma dieta
de mel silvestre e gafanhotos, como a Bíblia mesmo conta. E durante esse período do ministério profético de João Batista, ele começou a profetizar. E as profecias de João Batista não foram como as profecias dos profetas da Bíblia, que eles diziam muitas coisas que viriam a acontecer. Não, João Batista profetizava apenas uma palavra. Ele dizia: arrependei-vos. Ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, fazendo uma citação do profeta messiânico também, Isaías, que profetizou dessa maneira, e que depois Jesus, repetindo o que João Batista disse, acrescentou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse homem chamado João Batista, ele ousou profetizar no deserto para todo tipo de gente da época que resolveu odiá-lo. Ele profetizou para os fariseus, os seduceus, para Herodes, onde ele trouxe publicamente o pecado de adultério de Herodes, sem temer a sua própria vida. João Batista, com os seus discípulos no Rio Jordão, num determinado dia, recebe a visita do Filho de Deus, de Jesus, e lá ele tem a honra de batizá-lo. Fazendo menção a Jesus, ele diz sobre ele que não era digno de sequer amarrar as sandálias de Jesus, e teve a honra de batizá-lo. Foi um homem que ousou dizer coisas duras para classes religiosas e políticas da época, chamando inclusive esses homens de raça de víboras. E eu fazendo uma comparação a um contexto da época que se assemelha muito aos tempos de hoje no Brasil, onde a cada dia que passa o número de evangélicos aumenta no Brasil de forma significativa. Alguns estudos apontam que as eleições do pleito presidencial no Brasil, elas serão decididas pelos evangélicos. Mas, a despeito de termos um grande aumento dos evangélicos, a gente, a cada dia que passa, tem mais corrupção. E, paz, meus irmãos, quanto mais evangélicos se colocam à disposição para ser, eu não tenho nada contra isso, eu acho que nós temos que ter representantes mesmo, mas quanto mais evangélicos se colocam para ser políticos, mais eles se corrompem, mais eles nos envergonham, menos eles nos representam. Um país rico, um país de um povo com uma história, que eu vou repetir aqui, irmãos, porque isso é lamentável, tem se dividido. Tem gente hoje que não tem mais a capacidade de se relacionar com pessoas que eram amigos de infância, por causa de brigas partidárias, por causa de posições que eu costumo chamar essas pessoas de papagaio de pirata. Sabe o que é isso? É aquele cara que repete aquilo que ouviu quando estava no ombro de alguém. O papagaio do pirata é assim, ele só repete aquilo que ele ouviu do pirata. E tem gente que é assim: você vai votar em quem? Eu vou votar em fulano por causa disso. Eu vou votar em fulano, mas você sabe o que ele fez? Ele mesmo nem sabe. É um papagaio. Ele está repetindo aquilo que alguém falou. Ele deixou as convicções dele de lado, e ele acabou adotando as convicções daquilo que ele acredita. E eu não estou fazendo aqui partidarismo a ninguém, eu estou dizendo para você: tem uma identidade, tem uma identidade, saiba quem você é, assuma isso, diga: eu escolhi, você tem direito disso. Não tenha medo de pensar e de agir segundo aquilo que você acredita. O Brasil hoje é vítima de um sistema político onde lá se encontram pessoas que pseudamente nos representam, mas que acabam a cada dia que passa criando leis e projetos para se perpetuarem no poder e para a cada dia que passa oprimir ainda mais o povo com impostos. Era assim naquela época. Roma subjugava a nação de Israel e colocava lá representantes do povo. Era do povo. Quem eram os representantes do povo? Quem eram os judeus que
propriamente subjugavam a própria nação. Eram os publicanos, como Zaqueu, por exemplo, que era judeu, mas que havia se corrompido. Levi, por exemplo, mais conhecido por você como Mateus, discípulo de Jesus, coletor de impostos corrupto. Então a nação acaba se corrompendo e colocando representantes para representar a si mesmo. Enquanto isso, o povo se degladia, o povo discute coisas irrelevantes, enquanto realmente o que está acontecendo muito longe está da nossa realidade e dos nossos olhos. Deus levanta esse homem chamado João Batista para profetizar o arrependimento de homens e mulheres. Depois de muito falar e de muito batizar no Rio Jordão, esse homem, ele resolve publicamente trazer à tona, como eu disse, os pecados promíscuos sexuais de Herodes, o rei. E ele então é sentenciado à prisão. E lá na prisão, por algum tempo que ficou preso, longe dos acontecimentos de toda a Galileia, por um momento esse homem chamado João Batista, ele duvidou. Ele duvidou se realmente Jesus era o Messias. Eu estou falando de João Batista. Eu estou falando do profeta messiânico, daquele que recebeu uma missão de proclamar a vinda do Filho de Deus. Ele duvidou, ele questionou, ao ponto de, lá na cadeia, enviar 2 dos seus discípulos até onde Jesus estava. Eu quero abrir um parênteses para você entender, porque naquela época, não diferente de hoje, muitos homens já haviam se levantado dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Hoje tem aí um monte de gente que diz que é o Messias. E eu queria ler o texto agora, que diz o seguinte, você não precisa ler. Os seguidores de João informaram seu mestre tudo isso, e ele enviou 2. O contexto aqui em cima é um contexto onde Jesus foi sendo considerado diante dos fatos que eram acontecidos como um agitador do povo. Mas a verdade é que os cegos viam, que os paralíticos andavam, que as pessoas com todo tipo de enfermidade, elas eram curadas das mais diversas maneiras. E é nesse momento que os seguidores de João Batista são enviados por ele a perguntar a Jesus o seguinte: o Senhor é aquele que estávamos esperando? Ou teremos de esperar por mais tempo? Os homens se apresentaram a Jesus e disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estávamos esperando, ou teremos que esperar mais? E aí, eu me pego num ponto aqui onde muitas pessoas têm se encontrado. Muitas pessoas que acreditaram num plano, num projeto de salvação, que acreditaram na salvação do Filho unigênito de Deus, que entregaram as suas vidas ao Senhor, que levantaram as suas mãos em várias igrejas evangélicas. E hoje você que está aqui, cara, só que você está aqui, mas assim como João Batista, diante de acontecimentos e de fatos, diante de uma política tão repugnante, diante de pessoas tão, me faltam palavras aqui, eu tenho que escolher palavras. Você já perdeu a esperança. Você já perdeu a esperança sequer realmente de um Brasil melhor, de uma possibilidade, de uma viabilidade, de uma paz. Porque quando a gente vê aí as mídias sociais, irmãos, é um pedindo para não ter violência, mas praticando violência. Estava na faculdade essa semana, fiz uma prova de uma disciplina que eu fiz lá sobre ética. Foi online. Aí pediram para eu discorrer sobre a ética e sobre um acontecimento, sobre um fato que pudesse ilustrar uma falta de ética, Vanderlei. Aí eu falei assim: cara, tá aí uma boa oportunidade para eu escrever sobre ética, sobre falta de ética.
governante ou candidatos a governante de uma nação, que vão ocupar, eu escrevi, o cargo mais elevado dessa nação, que deverão ser exemplos, porque o exemplo vem de cima. Eles se degladiam nos debates aí, faltando com respeito e não tendo nem um pingo de ética. Esse é o país que nós vemos para um futuro. Os que estão embaixo apenas reproduzem o que estão vendo daqueles que estão em cima. Eu quero dizer para você que está aqui me vendo e ouvindo, que diante de quadros como esse, é natural que se pense em perder a esperança. Mas Jesus respondeu a João Batista, dizendo o seguinte: naquela hora Jesus curou muita gente, muitas doenças, problemas de espíritos malignos e vários cegos. Só depois deu a resposta. Jesus, ele não falou nada, ele primeiro recebeu todo mundo e ele curou todo mundo que estava ali. E eu estou lendo o Evangelho de Lucas, mas se você ler o Evangelho de João, João não fala de milagres. Para João, tudo o que Jesus fez tem o nome de sinais, porque sinal aponta para uma direção. O milagre, a ação fenomenológica, nada mais é do que aquilo que representa aqui, que vai apontar para uma direção que é muito maior. Um exemplo, eu chamo aqui na frente hoje enfermos e alguém é curado, um paralítico anda aqui. Essa evidenciação de um paralítico andar é apenas um sinal, um pequeno sinal daquilo que Deus pode fazer. É apenas um sinal, por isso que cada milagre é um sinal. E lá naquele dia, muitos homens e mulheres foram curados. E aí então, depois de cegos verem, os paralíticos andarem, os leprosos serem purificados, os surdos ouvirem, os mudos, os mortos ressuscitarem, os marginalizados da terra ficarem sabendo que Deus está do lado deles, Jesus, ele chega para eles e diz o seguinte: e vocês o que estão esperando? Então, considerem-se muito abençoados. Depois que os mensageiros de João voltaram com a resposta de Jesus, ele resolveu explicar à multidão quem era João Batista. Aí ele diz o seguinte: o que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Isso aqui é incrível, porque João Batista, ele não teve medo de se expor, e essa é uma área que eu gosto muito de falar, porque eu me sinto muito à vontade quando eu falo sobre a minha e a sua humanidade, dentro da nossa existência. João Batista, ele não teve nenhum receio, nenhum medo de se expor, porque os seus discípulos foram, e eles falaram publicamente diante de pessoas ali, dizendo o que João Batista estava pensando, ou seja, tu és o Messias mesmo? Ele colocou em xeque, ele duvidou se Jesus realmente era o Filho de Deus, e ele não estava preocupado com a reputação, com a fama dele. E aí é nesse momento que Jesus não fica chateado com João Batista, porque duvidou dele, porque perdeu a esperança, porque a gente acha que o Senhor, ele sempre tem um olhar de julgamento para nós. Essa semana uma pessoa me procurou, uma pessoa que esteve de frente de igreja há muitos anos, uma pessoa que esteve de frente de rebanho e que tem caminhado aqui com a gente. Essa pessoa me procurou e ela falou assim para mim: olha, eu tenho algo para falar para você, que as mensagens que eu tenho ouvido aqui têm colocado no meu coração uma ideia diferente do que eu sempre acreditei, do que sempre foi falado para mim, de um Deus que era punitivo, porque muitas coisas que não aconteceram na minha vida eu sempre achei que foi uma punição de Deus. E ela disse: e por muitos anos eu me culpava, e por muitos anos a minha relação com Deus era uma relação de medo. Deus é amor, irmãos. Nunca a relação de Deus para com o homem é uma relação de medo. O irmão Davi está ali, levanta a mão aí, irmão Davi. O irmão Davi, ele por muitos anos foi espírita, servia, né? E aí, quando ele servia lá no centro, que ele resolveu aceitar a Jesus e se entregar a Jesus,
Você sabe o que o diabo falou para ele? Que ia matar ele, que ia tirar a vida dele, que ia matar a família dele, que ele ia ficar pobre, porque a relação do diabo com o ser humano é essa: é matar, é roubar e é destruir. Mas a relação de Deus para com os seus filhos é de dar vida e vida em abundância, é de produzir gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Jesus, então, ao invés de se aborrecer muito com João Batista, o pessoal do Ministério de Louvor pode subir, por favor. O que Jesus faz? Jesus resolve advogar para ele. Jesus fala o seguinte: o que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando um fim de semana? Um magnata com roupa de grife? Esse tipo de gente vive aí rodeado de celebridades. Afinal, o que vocês foram lá ver? Está falando aqui de profeta, que se chama de profeta, mas que está andando com um político para baixo para cima aí, que se diz profeta, mas as profetadas dele é só de interesse próprio. Ele quer alguma coisa. Ministério profético na Bíblia, escute o que eu vou falar, é um ministério isolado. João Batista vivia no deserto. João Batista agradava a Deus e desagradava aos homens, porque Deus, quando queria falar aos seus filhos, Deus nunca mandava elogios e falava assim: avisa para os meus filhos que eu estou muito feliz com eles. Deus não precisa disso. Quando o profeta falava só na cara: se conserta, se arrependa, volte atrás. Então, esses profetas aí que dizem CPF, identidade, cor de cueca, isso não está na Bíblia, não. Isso aqui não está na Bíblia. E olha, eu não estou querendo aqui que você ache que eu tenho alguma coisa contra, porque essa semana eu andei um pouco angustiado com algumas questões. Você está de frente de uma igreja como essa, não é fácil. São muitas atribuições, não é fácil. São muitas responsabilidades. E eu andei no meu secreto orando, como você ora, como você fala com Deus. E eu fui e falei assim: Senhor, fala comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu não imponho, obviamente, para Deus a forma como Ele vai falar comigo. Vou dizer: Senhor, até sexta-feira, se o Senhor fizer isso, é isso. A gente cresce e a gente deixa de ser menino na fé, onde a gente acaba querendo. Eu falei: Senhor, fala comigo do jeito que o Senhor quiser falar. E passou numa correria, fazendo prova da faculdade, eu recebo um áudio no meu telefone de 5 minutos. Um cara que é um pastor, que a gente não tem relação nenhuma. E aí, meu irmão, quando Deus quer falar, irmãos, Ele fala da forma mais inusitada possível, para que você não duvide. Então eu quero que você entenda isso. Eu creio. Só que quem fala e quem sabe a hora de falar é Ele, porque Ele conhece você, e Ele fala através da sua multiforme graça e maneira. Assim como essa semana Ele falou comigo através de um áudio, de uma pessoa que falou tremendamente comigo, Ele hoje está usando a minha vida para falar com você, que está tocando no seu coração e está fazendo você ter uma compreensão acerca de alguma coisa. E é nesse momento que Jesus, Ele se posiciona diante daqueles homens, e Ele diz: a prova disso tudo é que João batizou gente comum no caminho de Deus e do batismo. Com que eu posso comprar esta geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando dos seus pais. Querem pular corda, mas vocês não estão sempre cansados, querendo conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João Batista veio jejuando e vocês o chamaram de louco. Eu cheguei festejando, bebendo e comendo com vocês. Vocês me chamaram de beberrão e amigo da ralé. A pesquisa, Eugene Peterson é incrível na tradução. Ele diz o seguinte: as pesquisas de opinião parecem não favorecer muito, não é? Só que a experiência é que comprova a verdade. É a experiência que comprova a verdade. Eu caminho para o final aqui com um epitáfio de João Batista, que é um epitáfio
que enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja, ele deve ser repetido nas mais diversas, pequenas, grandes e médias igrejas, nos mais diversos lugares, da forma mais simples, mais objetiva e mais poderosa possível, que é: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E essa mensagem de arrependimento de João Batista, ele vem de encontro ao meu coração. Quando eu escuto essa palavra, arrependei-vos, eu me pergunto: arrependei-vos de quê? De toda a prática pecaminosa que tem nos afastado, que tem tirado o Senhor do centro, de tudo aquilo que nós fazemos e que sequer percebemos, que de uma forma discreta, velada, nos tira da prioridade. Quando Deus é o centro, eu preguei quinta-feira aqui, quando Cristo é o centro, todas as coisas convergem. Eu falei quinta-feira aqui que eu tenho vivido um dos anos mais incríveis da minha vida, e não é porque eu assumi o SEI de Cabo Frio interinamente, não é isso. Eu tenho vivido isso porque a minha caminhada cristã e a construção das coisas que tem acontecido numa relação minha com Deus tem criado isso. E não é porque o Tito veio, está aqui e a gente está vivendo. Eu jamais imaginaria o que é o amor de um pai por um filho, irmãos. E a gente realmente aprende a ser filho, porque quando eu começo a ler o amor de Deus por nós, eu vejo essa criança, o pai, a mãe é capaz de dar a vida pelo filho, dar a vida. É uma coisa absurda. A Carla, ela fala assim para mim: é um amor que dói. Só que antes do Tito vir, alguns anos atrás, a Carla me questionou. Foram 10 longos anos, irmãos, e ninguém aqui, só quem passou por isso vai saber como é que é. Foram 10 longos anos de sofrimento que não vinha, e faz exame, e toma remédio, não sei o que. E um dia a Carla me botou na parede e ela falou assim: parece que você não quer, porque só eu corro atrás de tudo. E eu falei para ela: eu quero muito, cara. Mas eu disse para ela: mas eu vivo sem. Eu só não vivo sem Jesus. E eu disse para ela: eu te amo muito, cara. Se você me deixar, eu vou chorar, eu vou sofrer, eu vou padecer, mas eu vou suportar, porque eu consigo viver sem você, mesmo te amando muito. Agora, eu não consigo viver sem Jesus, porque Jesus parece um clichê evangélico, mas não é. É alguém que tem a capacidade de olhar para dentro de si e saber quem é sem Jesus. Jesus é tudo para mim, porque se Ele não estiver na minha vida, eu não consigo imaginar que tipo de sarjeta ou que tipo de pecado eu sou capaz de cometer. Porque aquilo que eu ouvi isso um dia um teólogo dizer, aquilo que um homem foi capaz de fazer, todos os outros homens podem fazer, se se permitirem chegar tão longe. Eu queria que você se colocasse de pé. Essa noite é uma noite de arrependimento, é uma noite de salvação, é uma noite de recomeço. Libera o microfone dele aqui. É uma noite de recomeço. Para mim, não faz a menor diferença do que você precisa se arrepender, mas para Deus, isso faz toda a diferença. Porque uma vez que você se coloca diante dele, ouvindo uma mensagem como essa, e principalmente dando ouvido a essa mensagem que tem como primazia: arrependei-vos, isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar não somente o seu presente, mas a eternidade sua, não somente aqui em vida, mas também em morte, depois da morte física. Por isso, você que ouviu uma mensagem simples, mas uma mensagem poderosa da parte de Deus, e que precisa se arrepender de alguma coisa que o Espírito Santo, não eu, já incomodou você aí, eu quero convidar você a sair do seu lugar e a se colocar diante do altar.